E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do O Cientista Podcast. Eu sou o Antônio, junto com o Diego. Hoje vamos conversar com a doutora Larissa, que é biotecnologista pela UFPEL, mestre em medicina e doutora em genética e biologia molecular pela URGS. Então, seja muito bem-vinda, Larissa. Muito obrigado por aceitar conversar com a gente. Oi, meninos, tudo bem? E aí, pessoal? Obrigada pelo convite, por estar aqui falando com vocês, meus colegas biotecnologistas. É sempre muito bom poder falar com profissionais da área e, né, saber como está tudo rolando, se atualizar aí. E agradeço pelo convite. Então, Larissa, muito prazer. E começando pelo começo, vamos falar da biotecnologia. Como é que tu te identificou com essa área inicialmente? E como é que tu conheceu a biotecnologia? Quais foram as tuas primeiras impressões dessa área, assim? Cara, assim, a minha história com a biotech é meio. Eu não fui assim, tipo, eu sempre fui uma criança curiosa, mas eu não tive muitas oportunidades, assim, de desenvolver esse lado. Então, na realidade, quando eu me formei no colégio, eu estava muito perdida, assim, eu não sabia. Eu, na verdade, para mim, a minha opção que eu tinha era trabalho, né, da minha condição de vida. Então, eu não, assim, aí eu fui trabalhar. Aí trabalhei no comércio, em várias coisas, eu ficava pensando, gente, não dá. Mas eu sempre gostei muito de ler e sempre fui muito curiosa e sempre fui estudiosa, né? Então, eu assinava uma revista na época super interessante, que, né, tem até hoje, mas na época, assim, era a minha paixão. Eu tenho até hoje as coleções aqui. E aí, na revista eu via, assim, uma vez, e eu chegava, eu já, né, lia e tal, e naquela correria, trabalhando fora, cumprindo horário e meta, trabalhava numa empresa de vendas, assim. E meio que não queria saber, assim, muito de estudar, né, na realidade, assim, era uma coisa meio distante para mim. Porque na minha família, assim, poucas pessoas, na verdade, eu fui uma das únicas, né, a ter curso superior. Minha mãe não tinha, meus irmãos já eram mais velhos e também não. Não, beleza, né? Mas aí eu folheando a revista encontrei uma matéria que dizia notebook feito de milho biodegradável, não sei o que. O quê? Como assim? Não é possível. E naquele momento abriu minha cabeça, eu falei, cara, eu preciso saber mais sobre isso, eu preciso. E aí eu fui atrás, comecei a pesquisar. Aí tinha a opção de um curso técnico aqui na URGS, né, que eu sou aqui de Porto Alegre, na Escola Técnica da URGS, né, que hoje é o Instituto Federal, aqui o campus Porto Alegre. E aí eu falei, então, olha só, tem esse curso e tal. Daí na época eu voltei a fazer, fiz cursinho para vestibular, né, voltei assim a estudar. E, e aí eu me inscrevi lá, fiz o vestibular, entrei no curso técnico e comecei a conhecer a biotech, todas as possibilidades, e a partir daí eu nunca mais parei de estudar e nunca mais parei de fazer, né, tipo, divulgação. Um pouquinho depois, né, eu comecei com a divulgação, mas sempre quis, assim, tentar divulgar para todo mundo saber o que é biotech e essas coisas aí que a gente faz. Então, tu meio Uhum. que já entrou no curso de graduação aqui com uma certa base do que era biotecnologia e também uma experiência de laboratório, porque tu fez um curso técnico, né? Bem interessante esse curso aqui em Pelotas, por exemplo, não tem curso técnico em biotecnologia, né? Eu sempre tive essa dúvida, até se tu puder falar um pouco das diferenças que tu viu entre a graduação e o curso técnico. Cara, o curso técnico foi muito bom, porque assim, ó, eu aprendi tudo na prática, sabe? E quando hoje em dia eu chego num laboratório, eu já consigo identificar várias coisas que poderiam funcionar melhor e que deveriam, né, ser cuidadas e tal, que é esse trabalho do técnico, que é muito importante. Então, assim, aprendi a pesagem, né, na prática do zero, com a balança normal, com a balança analítica, semi-analítica. Aprendi lavagem de vidrarias, autoclavagem, fazer águas, diferentes águas, né, água destilada, água purificada, ionizada. Tudo isso a gente aprendia na teoria e na prática. E tive muita coisa de prática, cultivo de células vegetais, fazer espectrofotometria, faz, assim, extração, muita coisa assim que a gente Mais viu protocolo, realmente. então, tipo isso, É aprender uma a coisa parte mais técnica aplicada, né? propriamente. E teórica, Uhum. porque aí eu cheguei na graduação e eu tava assim, né? Tava na frente, assim, já tinha tido uma base, né? A galera chegou ali no início da biotech, eu não sei como é que é nas outras universidades, mas aqui no sul, pelo menos, é ali biologia celular, né?
E aí depois já vem um êmbrio, uma fisiologia, umas disciplinas assim que a gente se mata, né? Bioquímica já no início. Então, meus colegas estavam ferrados, assim, eu já tinha uma base, porque eu tive também bastante teoria no curso técnico. Nossa, eu lembro bem como é que é o primeiro impacto, assim, que tu tem, tu passa de biocell e tu vai para êmbrio, aí tu conhece o universo inteiro dentro de umas célulazinhas pequenas. E eu lembro também bem a parte do laboratório, quando a gente chega no laboratório, a gente olha uma pipeta assim e fica maravilhado com a micropipeta. Nunca tinha visto aquele equipamento na vida, Eu assim, pensava, será que um dia eu vou pegando. saber fazer isso aí? Eu vou ver as primeiras vezes. É verdade. O curso técnico foi muito bom. Eu consegui ter contato com tudo. Eu fiz 2 anos. No final do curso, eu fiz um estágio obrigatório num projeto bem legal também, bem grande aqui no Brasil, que é o ELSA, no Hospital de Clínicas, que esse é o estudo longitudinal da saúde do adulto. Então, eles fazem coleta de material de diabéticos, doenças cardiovasculares. Eu acho que agora vai entrar câncer também, mas basicamente essas duas, por enquanto. E eles fazem coleta de pacientes e acompanhamento. E eles têm um grande biobanco com essas amostras, aonde se pretende, então, aí, né, tem um infinito de possibilidades para descobrir tratamentos, descobrir, né, questões relacionadas a prognóstico, porque eles vão acompanhando também, é um estudo longitudinal de acompanhamento desses pacientes, né, é uma corte de acompanhamento, que nem tem aí, né, em Pelotas, Uhum. vocês que são daí conhecem Uhum. bem as cortes de acompanhamento aí do Pedro Halal, do pessoal da Epidemio aí, que é muito forte. Então, esse ELSA é assim também aqui, né? Tem em outros centros do Brasil. Foi nesse lugar que eu fiz o meu estágio obrigatório e aprendi muita coisa. Até indico para o pessoal que quem está procurando estágio, né? Quem está aí nos ouvindo e querendo dicas, procurem. Se tiver o projeto ELSA, né? Eu sei que tem em São Paulo, Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul. Se tiver na sua cidade, procure estágio, procure oportunidade, porque é muito bom, assim, tem muita coisa rolando de bolsa nesses lugares, né? Então eu consegui a bolsa lá, fiz o curso lá e me formei no técnico, e aí depois eu passei para estudar aí na UFPEL. E depois, pulando um pouquinho a parte da pós-graduação, assim, a gente viu que tu não cursou o teu mestrado na área de biotecnologia, né? Tu cursou na área de medicina, de ciências médicas. Como é que funcionou isso? Por que que tu escolheu trabalhar nessa área mais clínica, né? Que é mais talvez o foco aí da onde tu tá em Porto Alegre. Foi assim, um pouco do que eu queria fazer, com um pouco de conveniência também, né? Porque a gente também tem que. As coisas vão acontecendo, a gente tem que tomar decisões. Então, às vezes tem coisas pessoais envolvidas, e aí tu acaba optando, ou Uhum. enfim. E aí foi uma mistura, assim, eu queria trabalhar com câncer, né? Então eu encontrei o grupo da Patrícia Prola, que foi onde eu terminei meu doutorado. E eu entrei lá pela primeira vez. Na verdade, eu entrei na época do TCC da faculdade, que queria trabalhar com câncer, estava procurando quem trabalhava forte com câncer aqui em Porto Alegre, né, que é onde eu moro, Uhum. e é onde eu poderia fazer e tal. E aí também, na época, minha mãe estava muito doente, então não tinha como eu sair para qualquer outro lugar. E foi muito bom, assim, né? Eu queria câncer, e lá ela trabalha. O laboratório né, de câncer, mas é de câncer hereditário, que é de 5 a 15% de todos os tipos de câncer, então uma coisa mais restrita, assim, doenças mais raras, mas era com o que eu queria. E foi isso. Aí entrei na medicina, o programa que ela orienta, né? Uhum. Porque também tem muito disso, às vezes a gente escolhe pelo orientador. E aí eu quis também saber um pouco mais da parte clínica das doenças e tal, né? Então foi mais ou menos isso, assim. E falando um pouco sobre câncer e a doença em si, que eu sempre tive curiosidade, assim, mas em saber como é que está o cenário Abre a atual no porta pra Brasil, mim aqui. a questão dos, dos tratamentos que a gente tem Abre a hoje, porta pra principalmente aqui no Bica. Brasil, que estão sendo desenvolvidos. Como é que está, assim, a questão da pesquisa? Do, assim, quer dizer, cenário brasileiro de câncer. Isso. Então, tem muita coisa rolando, né? Sempre teve. Assim, o que tem agora, que tá, tipo, bombando no Brasil, finalmente, é os testes genéticos direto ao consumidor, que é o com que eu tô trabalhando agora no Fleury, né? Agora que eu terminei o doutorado. Isso é uma coisa muito forte, assim, que já tem empresas
investindo e vai se popularizar cada vez mais no país, né? A questão Esses testes. da predisposição e a questão de tu conseguir identificar exatamente o tipo do câncer que é. É a pegada mais de medicina personalizada, né? De tu fazer um mapeamento ali das mutações que compõem aquele tumor e ver também diferentes moléculas para atacar cada coisa, né? Porque cada vez mais está se vendo que os tumores são bastante heterogêneos e, né, quanto mais ele cresce ali, aquela multiplicação de células vai tendo erros e mutações vão sendo acumuladas e tu tem um perfil muito heterogêneo dos tumores em geral. Então, isso aí é uma coisa bem complicada, né? Difícil de atacar, por isso que é tão complicado. E aí, essas coisas estão rolando assim, de mapear ali o genoma, né? Falando assim, bem didaticamente, tentar mapear o que está acontecendo ali, os erros, as mutações, e ver medicamentos que atuam bem naquilo ali, né? Só que isso é feito in vitro. E aí tem os ensaios clínicos que também administram nas pessoas. Então, tá sempre rolando alguma coisa nesse sentido aí. E o teu trabalho de mestrado e doutorado se dava nessa linha aí, dessa parte, ou era algo diferente, mas também relacionado ao câncer e à biotecnologia? O meu mestrado foi com melanoma, que é câncer esporádico, tem um percentual familiar de casos hereditários, mas eu trabalhei com um tumor espontâneo, né, esporádico, que é a maior parte. E eu fiz uma análise de SNPs para verificar se eles estavam relacionados com maior risco de desenvolvimento dos tumores, foi mais ou menos por aí. E o doutorado foi com 2 doenças raras, síndromes de predisposição a câncer, que é a neurofibromatose tipo 1 e a esclerose tuberosa de humanos. Aliás, desculpa, que afeta mais criança e tal, mas também tem vida adulta. Aí agora, com esses testes genéticos direto ao consumidor. Eu fazia, né, durante o meu mestrado e meu doutorado, análises genéticas. Então, tem bem a ver, assim. E agora mais uma dúvida. Como é que é feita essa parte dos testes genéticos? Porque a gente nos últimos anos viu uma diminuição do preço de sequenciamento por base, né, por causa das novas tecnologias. E como é que está sendo isso representado nas indústrias mesmo, né? Como é que eles estão implementando isso com a baixa dos preços, né? Tu já utiliza tipo umas tecnologias mais novas que Sim, cara, tá tudo bem diferente, assim, por exemplo, de quando eu comecei a graduação, né, na Biotech lá em 2000, eu me formei em 2015, 2014, tá tudo bem diferente, assim, já, né, tipo, em questão de preço e novas tecnologias. Agora as coisas estão muito mais baratas, assim, muito mais baratas, deu um salto de valor impressionante em pouco tempo, assim. Então agora tem coisas que antes não era possível, né? Agora tu faz um WGS, por exemplo, Whole Genome Sequence, que é tu fazer toda a cobertura do genoma da pessoa, uma cobertura baixa, né, claro, mas tu já consegue aí a um valor $90, $199, dependendo do que ele oferece, porque depois tem a imputação do dado, né? Tem várias outras etapas até chegar em algum produto com isso daí. Para quem tem um interesse assim em questão de doença familiar, assim, questão de saúde, não fica um valor tão grande no final, né? Por mais que seja um valor expressivo, que a gente ainda aqui. Já tá chegando propaganda no meu Instagram para sequenciar meu DNA, assim, né? Então é uma coisa que a gente muitas vezes a gente não percebe que está acontecendo, né? Mas tu vai olhar 5, 10 anos atrás, falar que é sequenciar o DNA de alguém era uma loucura, e hoje em dia aparece uma propaganda no meu celular disso. Exatamente. E agora eu tô trabalhando com isso, olha que coisa louca. É. Tô tentando desenvolver um teste de ancestralidade, que o Antônio falou que já tem no meu, tipo assim, né, nas outras empresas. Então, Que legal. E já que tu tá dentro da indústria, assim, o que tu percebe que elas estão mais incentivando, assim, nessa questão, né? É a questão mesmo do diagnóstico precoce ou é mais desenvolver tratamentos? Por causa da onde tu cara, trabalha? é tudo, É assim, tudo? depende da pegada da empresa. O negócio da empresa é desenvolver. Uhum. Então, eles tentam, assim, depende de tudo, o quão grande é, né?
Ah, Mas, assim, em geral, eu acho que tem empresa de tudo aí, tanto focando no tratamento, diagnóstico. Agora, show. puxando mais para uma parte pessoal, assim, a gente viu que tu defendeu o teu doutorado nessa pandemia. E a gente queria perguntar para ti como é que foi essa experiência, assim, obviamente estava indo ao laboratório também, mas de ter que defender o doutorado no meio disso tudo e a distância, como é que foi? Meu Deus, vocês querem saber mesmo? Eu tô Cara, foi preparado. muito sinistro, foi muito sinistro. A pandemia pegou no meio, né? Na verdade, o que aconteceu? Meu doutorado é uma história triste, que se vocês fazem Isso é doutorado já? triste. Não, a gente No tá no mestrado. mestrado. Tá, então, eu vou explicar pra vocês como é que é. Deixa eu vou explicar. Quando tu quer fazer um doutorado, tem uma ideia, né? Tu pensa, nossa, doutorado agora eu vou fazer o que eu sempre quis, porque agora eu sou o doutor da porra toda. Só que aí tem o primeiro obstáculo, que é dinheiro. A universidade, os lugares nunca têm dinheiro para que tu faça aquilo que tu deseja, né? Então tu já começa por aí, né? Já tomam. E aí o que acontece? Tu tem que ir atrás dos fomentos de dinheiro. Então abre os editais, tu tem que criar projetos, tu tem que escrever, tu tem que fazer a cotação, tu tem que fazer a planilha de gastos, o que tu vai gastar durante aquele projeto, o que tu pretende fazer, resultados, tudo, justificativa, resultados esperados, parará, parará. Desses projetos eu tentei 4 editais, e aí eu não ganhava, não ganhava, não ganhava. Aí quando eu tentei o último, a gente foi contemplado com o pesquisador Fapergs, R$ 60.000, porque eu queria testar umas drogas, numas células, e ia custar caro, não adianta, né? As coisas são muito caras. Aí consegui o dinheiro, e aí o dinheiro, eu recebi a notícia do dinheiro em fevereiro, em janeiro de 2020. Nossa, tava muito feliz, pensei, até final do É doutorado, terminar em agora. maio de 2021, nossa, eu vou fazer tudo. E aí chegou ali, aí tá, ganhou o dinheiro, mas aí para chegar, né, o dinheiro da Fapergs, mês, 2 meses, nada e nada e nada. E aí chegou a pandemia e eles liberaram o dinheiro. Uhum. Ainda bem que liberaram, né? Não dá nem para reclamar. Mas foi assim, tipo, a gente chegou a pandemia em março, o laboratório fechou, né? Porque o meu laboratório que eu fiz o doutorado é dentro do Hospital de Clínicas, que é um hospital de referência aqui para COVID, então fechou, né? Foi aquela fechamento super repentino, assim, que foi totalmente mal pensado, mal organizado. O primeiro fechamento que teve, né, de tudo ali no início da pandemia. E aí ficou fechado. Ficou fechado, o dinheiro chegou e ficou fechado, e eu tinha que comprar as coisas, porque demora 2 meses para chegar, né? Às vezes até mais, e eu não sabia quando é que ia abrir, eu não sabia quando é que eu ia comprar. Gente, foi bem difícil, assim. E aí a distância, né? Não podia ir pro laboratório. E o que eu vou fazer em casa? Aí começava a ler, começava a estudar, né, e tal. Aí vamos escrever um artigo. A gente pegou um artigo, fizemos um artigo com bioinformática, fizemos um artigo em 5 meses. Eu, a minha orientadora, que sempre me ajudou em tudo, assim, né? Graças a Deus eu tive ela na minha vida, que é a doutora Clévia Rossê, lá do Clínicas, ela é pesquisadora lá. E aí a gente escreveu um artigo, conseguimos publicar ainda na pandemia, só com o Google Meet, assim, e cada um fazendo as suas análises, né, bioinformática e Uhum. descritivo, assim. Publicamos super bem numa revista de fator de impacto 5 e pouco, assim. Acho que foi a da Guinness, que a gente conseguiu publicar. Isso foi muito bom. E aí fiquei nessa expectativa do dinheiro, aí trabalhando nesse artigo, né? E aí comecei também de cabeça na divulgação científica, que eu já fazia na biotech da UFPEL, aí comecei com a Luciana Dodge, o Mural G Biotech, os primórdios da divulgação. Aham. A Todos gente temos de começou lá. aí você sabe, ainda tem? Tem, Sim, tem, sim. tem, tem. A gente A gente começou junto. participava, fazia o desafio, montava no parque tecnológico. Ah, que Foi bem massa. legal. Então, aproveitando o gancho da divulgação científica, né? Vou começar a falar disso. Como é que foi assim, né? Tu já falou como é que tu iniciou, mas como é que são os teus trabalhos hoje em dia com a divulgação científica, né? O que tu faz de projeto de divulgação? Então, divulgação, daí foi nessa época que eu comecei, né? E comecei com uma pessoa que eu admirava muito à distância, mas não conhecia ainda muito, que é a Melanie Dutra, Melanie Fontes Dutra, a criadora da rede análise Covid-19. Mas eu admirava sempre muito o trabalho dela, e aí quando eu vi que ela estava, eu falei, eu posso trabalhar com vocês? E ela, claro, não sei o quê, aí fiz ali uma seleçãozinha, entrei, e aí entrei de cabeça, assim, hoje eu
tô ajudando ela, assim, bastante, né? A gente tenta todo mundo ali se ajudar. Somos uma rede, né, acho que agora tem mais ou menos uns 40 pesquisadores em todo o Brasil, e a gente atua bem forte no enfrentamento da pandemia e na divulgação, né? A parte mais forte da rede é o Twitter, que tem mais de 45 mil seguidores, se eu não me engano. Ah, que legal. Uhum. É uma coisa que a gente tá. Porque o Twitter é bom que é uma rede de acesso direto, né? Bem rápido. E quanto mais informação de qualidade verdadeira, mais rápida na população, né? Mais a gente ganha. O Então, Twitter, eu acho ele uma rede um pouco hostil, assim, para divulgação, Uhum. mas também. a gente bomba lá, e a Melanie, assim, ela é uma máquina de fios, né, como a gente chama, porque ela faz os fios do Twitter, as threads, né, como é que se Uhum. fala essa palavra? Acho que é assim mesmo. É. Sei lá. E é tu engatando um Twitter no outro, e ela dá aula ali, então é tudo. O que vocês quiserem, fica a dica aqui, ó, quem quiser saber de vacinas, variantes, se você quiser saber o artigo que saiu ontem, sei lá, com a cobertura vacinal do Chile, vai lá no Twitter da Melziland, da Melanie, coordenadora da Rede Análise Covid-19, que vai ter. Ah, que legal. E aí, Bom saber. muito legal. E aí comecei com ela e depois conheci outras pessoas. Daí a rede de divulgação científica hoje, assim, a gente tem pessoas bem engajadas e pessoas muito legais, né? Muito especiais. Então, eu comecei a fazer parte de várias redes. Aí foi a União Pró Vacina e o Todos pelas Vacinas, que aí, na verdade, é a união de todas as redes ali que a gente está fazendo esse trabalho de enfrentamento, né? De combate a fake news, de tudo, assim, a gente tenta trazer nas nossas redes pessoais e nessas redes aí também que a gente compartilha. E, Show, bom e como saber. que tu enxerga assim como tu falou, a extensão já esteve presente contigo desde a graduação, né? E como tu acha que isso contribui para tua formação como profissional, assim, essa comunicação entre a sociedade, o quanto que isso é importante? Cara, é muito importante, né? É fundamental. Eu sempre levanto essa bandeira e falo, porque a ciência, a gente tem que defender acima de tudo, né? A gente tem muito anti-ciência, né? Muito pseudociência. A nossa população é uma população muito pobre, né? Tanto de alimento quanto de educação. Então as pessoas não têm acesso e é nossa obrigação, né? Principalmente como crias da Universidade Federal, fazer alguma coisa para tentar mudar isso, né? Ou reverter, ou, né? Eu penso muito isso, assim. Esse foi o meu discurso do meu agradecimento de doutorado. Porque não dá, assim. Eu acho que as pessoas têm a obrigação de fazer divulgação científica. E qualquer coisa. Sim, é que, por exemplo, muitas vezes a gente pode taxar as pessoas, sei lá, de ignorantes ou algo nesse sentido, mas se as pessoas não têm a informação, talvez seja porque justamente ninguém foi até elas e levou essa informação, né? E isso justamente é o nosso dever como pesquisador, não ficar só atrás da bancada fazendo pesquisa, mas também divulgar aquilo que a gente faz e aquilo que é a ciência, né? Muitas vezes a gente acaba se atendo muito a um conhecimento específico, científico e duro, empedrado, e quando quer tentar passar para as pessoas, encara isso como ignorância, elas não entender alguma coisa, ou, Sim. né? É. Então fica Sim, uma coisa e muito não é nem complicada. pensar, né? Como que a gente vai querer investimento em pesquisa, como a gente vai querer que as pessoas lutem pela pesquisa, pela ciência, como a gente vai querer que as pessoas defendam se elas não sabem o que é. Uhum. E o nosso país tem muito disso, é um terreno fértil para misticismo, sabe? Para achar que, eu vou tomar um chá de limão, vai passar o Covid, notícia do WhatsApp. Então, tem pessoas com muito má fé se aproveitando dessa situação para se dar bem, né? E também tem essa parte. Então, a gente tem que cuidar muito isso e se a gente levar a ciência para as pessoas e mostrar e compartilhar e dizer, não, cientista existe, né? Doutorado é um trabalho, mestrado é um trabalho, né? A gente ganha pouco, a gente faz a pesquisa, a gente tenta achar coisas boas para ajudar as pessoas. A ciência está aqui para ajudar. A ciência é preto no branco, não é porque o meu amigo tomou um remédio para piolho e curou a Covid. Não. Aqui a gente vai fazer um ensaio clínico randomizado duplo cego, onde a gente vai ter um resultado no final, que a gente vai passar por análises estatísticas de pessoas que vieram muito antes de nós e que criaram tudo isso e que são gênios. E aí a gente vai ver o resultado e a gente ainda vai interpretar esse resultado de acordo com a amostra onde foi, né, ali as pessoas que foram amostradas,
as condições, então não é assim, as pessoas querem tudo uma resposta pronta também, né? Não sei se vocês já perceberam. Sim, sim. Quando tu manda no Zap que o remédio X cura não sei o que, elas adoram, porque elas pensam, nossa, Mas aí agora. tu mostra o papel do estudo, como é que foi feito, aí fica Não, mais elas pensam, fácil. meus problemas acabaram, só que não é assim. E aí, claro, o que acontece? A gente também tem uma barreira muito grande de divulgar a ciência, porque ninguém, assim, as pessoas, elas às vezes não querem passar trabalho, né? A gente é meio, a gente é meio fora, assim, da curva, porque a gente, né, tá ali. É difícil aprender, não é uma É, tarefa fácil. é complicado porque, por exemplo, eu vou pegar uma coisa que não é interessante para mim, eu sinto muito mais dificuldade em aprender do que, por exemplo, ciência, assim, eu fico uma tarde inteira lendo artigo. Então, eu acredito que se as pessoas elas não sabem alguma coisa que a gente sabe, a, a diferença está na conexão que está tendo alguma coisa errada. Então, muitas vezes a gente conseguir mudar a nossa comunicação, mudar a nossa linguagem e se desenvolver nessa parte, né? A gente acaba se desenvolvendo muito na ciência e pouco na comunicação. Então, todo projeto de Exatamente. extensão a gente acaba trabalhando nessa parte, então fica muito, muito, muito importante cada vez mais a gente conseguir desenvolver essas atividades. Com certeza, né? Quando eu estava aí na UFPEL, na graduação, a gente fazia um trabalho numa escola de terceiro ano, acho que foi, a gente fez um trabalho pequeno, assim. Levou lá umas placas de agar e mostrou para as crianças que crescia bactéria. Aí passava o cotonete, aqueles experimentos, assim, bem bobos, né? Mas, cara, me senti muito bem, sabe? Não sei se aquelas crianças lembram, mas assim, eu acho que, pô, tu fazer isso, claro, foi né, ali, mas imagina vários fazendo, né? Vai contaminar ali as crianças. Eu acredito muito nisso também, assim, de a gente tentar também fazer divulgação para criança, sabe? Uhum. Eu acho muito Uhum. legal. Mas É eu uma ainda coisa não tive tempo para que a gente quer fazer aqui A no gente tem uma ideia podcast de começar isso com é começar a poucas. trazer criança para fazer um programa com criança, assim, pegar um que tema legal. e explicar alguma coisa para criança, assim, e ver o que ela acha, assim, né? Porque as crianças, elas já estão numa velocidade 1000 vezes mais rápida do que a nossa, se a gente for comparar, assim. Então, elas têm ali muita informação que vai nos ajudar a melhorar nossa comunicação daqui para frente. Então, ela vai aprender 10%, mas a gente já pode aprender 100, 200%, sabe? Então, é uma coisa que É a gente uma quer troca trazer muito aqui. boa, é uma troca muito boa, realmente. E também as crianças estão com muita coisa, né, também. Também está sendo difícil para essas novas gerações canalizarem a energia, né? Porque tem Muita Muito coisa estímulo. acontecendo ao mesmo tempo. então, assim, trazer a ciência de uma forma divertida e tal, para chamar atenção e tô achando bem legal, assim, esses movimentos também do TikTok, não sei se vocês estão lá Uhum. fazendo vídeos de divulgação e tal, a gente têm. A gente tem que É, no começar a fazer TikTok TikTok. não. Também, tem que É que começar, eu primeiro tem que comprar pessoalmente uns. não uso TikTok, aí eu nem fui atrás dele. Não, eu também não uso. Mas é que assim, é o que tá bombando, né? Também É. isso aí, saber usar essas coisas pra gente que tá ali, né, lutando na divulgação, isso é bem legal. E nessas redes de divulgação a gente tenta trabalhar com todas as frentes, assim. Então tem um pouco lá no TikTok, tem pra, né? É ver aonde a tendência está indo e se atirar para tentar comunicar da melhor maneira. É isso aí. Então eu acho que a gente já chegou quase Eu no vou nosso ver tempo aqui aqui. também, para não te tomar mais tempo perto da live, né? Hoje Já que estamos daqui a meia pouco já horinha. vai começar Ah, a fazer os preparativos. pode fechar aí, Diego. Pode. Tu quer fazer mais alguma pergunta? Quer Não, perguntar mais alguma coisa? pra mim tá tranquilo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao 11º. Isso aí. É o 11º? Tá. Então é isso, pessoal. Chegamos ao 11º Cientista Podcast. Queremos agradecer muito a Larissa por ter se disponibilizado a passar esse tempinho com a gente, falar um pouco da vivência dela. É um prazer. Sempre que precisar de alguma coisa, pode nos chamar, se a gente puder te ajudar. O arroba do projeto é @o Cientista Podcast. O meu Instagram é @Diego Serrasol. O do Antônio é. O meu é Antônio D. Pagano. E como que o pessoal pode te achar nas redes, Larissa, pra dar uma olhada no teu conteúdo? O meu agora é @dra.bruça, doutora Bruça. Tá Podem certo. me achar lá. Obrigada, viu, Guriz? Adorei. Adorei bater um papo aqui. Nós também. Então tá certo. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.